dia a todos. Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Bom ter você aqui de volta. Muito bom dia. Vamos chamando o pessoal para a live. Vamos lá? Vamos fazer assim, ó, cada um convida um amigo para poder estar aqui com a gente. Beleza? Vamos lá, vamos esperando a galera entrar aí. Excelente. Bom dia, Lenice, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso papo matinal. Falar um pouquinho hoje sobre trabalho. Seja muito bem-vinda aqui. Vamos lá, vamos esperando o pessoal chegar aqui rapidinho. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. O nosso papo matinal aqui, para quem está chegando a primeira vez, né? É essa oportunidade que a gente tem de manhã para meditar um pouquinho sobre algum tema, né? Hoje é praticamente meu último dia de folga, assim, né? Um pouco sem estar efetivamente no trabalho. Então hoje já vou readequar o papo matinal para aquela proposta nossa, né? Tentar botar aí de 15, 20 minutos mais ou menos, e uma pequena meditação para a gente poder iniciar bem o nosso dia, ter um propósito claro para a gente viver no nosso dia, um propósito claro. E uma coisa que eu quero falar com vocês, né? Eu quero acompanhar a luta de vocês durante o dia. Então participem das caixinhas que eu abri, ou das perguntas, porque isso aqui que eu estou colocando para vocês é muito real. É uma tentativa de um remédio contra a dispersão que a gente vive no mundo hoje. A gente vive num mundo com muitas presenças. E parte da nossa vida se trata da gente aprender a encontrar qual é a presença vocacional, qual é aquela presença que deve chamar a nossa atenção. E a gente sair dessa infância, que é a infância do excesso de presenças. Uma criança, é assim que uma criança funciona, né? Uma criança, ela se tempera de tudo que você coloca no ambiente dela. Por isso que existe tanta essa preocupação na educação dos filhos, da gente não colocar os nossos filhos diante de muitas coisas, né? Muito estímulo, muita televisão. O que isso acaba acontecendo? A gente acaba desenvolvendo as características de um transtorno de déficit de atenção. A gente vai ensinando os nossos filhos a não permanecerem nos seus amores. Vamos ensinando aos nossos filhos um certo espírito de traição. Ou seja, trair a presença. Eu troco uma presença por outra, uma presença por outra, uma presença por outra, por conta desse estímulo. Isso para uma criança é muito difícil dela fazer, porque ela ainda não tem um roteirista e não tem um crítico muito bem definido. Ela é só um personagem no palco da vida. Então ela vai se temperando das presenças. Que a gente não faça isso na nossa vida, né? Que a gente possa permanecer nos nossos amores. Bem, meus amigos, vou começar logo o nosso bate-papo hoje, nosso papo matinal. Fico muito feliz aí daqueles que estão sempre me acompanhando aqui, já estarem aqui, ó, 7h30 até 7h35. Já tem grande parte aqui do pessoal que me acompanha há um tempo aqui. Parabéns pela fidelidade de vocês aí. E é bom que seja assim, senão vocês vão começar a ver o Papo Matinal gravado ou não verão mais, porque daqui a um breve tempo eu não vou gravar mais o Papo Matinal, eu vou só fazer ele ao vivo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, tá? E vamos começar aqui o nosso Papo Matinal. Bem, meus amigos, eu tenho dividido com vocês aqui que eu estou num período diferente da vida, né? Vim minha mudança para Salvador, estou agora durante esse período de instalação aqui, né, me preparando para poder ficar aqui na cidade, passar um tempo aqui. Então tem toda essa tarefa de mudança, de arrumação da casa, de compra de outras coisas, de montagem de móveis. Às vezes eu divido um pouco com vocês nos stories, né? Não tem sido de agora, mas essa tem sido uma oportunidade de eu praticar uma coisa que eu já venho meditando tem um tempo, né? Tem
uma ocasião no livro do Caminho de São José Maria Escrivá, onde está ele e uma outra pessoa diante de um homem que está dando várias ordens dentro do trabalho, e faz uma coisa e resolve outra, e faz outra coisa e resolve outra, e resolve outra, e tal. Então fazem um comentário de São José Maria dizendo o seguinte: nossa, veja como esse homem trabalha. E São José, nesse instante, olha para ele e diz assim: eu não digo veja como trabalho, mas veja como se mexe. Ora, hoje nós temos uma noção de trabalho como se o trabalho tivesse que ser uma profunda inquietação, uma profunda ansiedade. Quantas são as pessoas que vêm aqui, às vezes, me procurar, pedir ajuda, exatamente porque ficaram profundamente ansiosas, estão vivendo uma realidade profissional que as comprime, sabe, que as aperta. Eu já falei isso para vocês aqui em outra ocasião, que a ansiedade, ela é sobretudo uma compressão, né? Uma compressão. O nome, a gente deveria mudar esse nome, né? De ansiedade por compressão, porque a ansiedade puxa com o nome de ânsia, né? Como se fosse alguma coisa somente do futuro, como se só fosse possível sentir ansiedade com uma realidade futura. Ou seja, a ansiedade, tem muito psicólogo que fala isso, né? A ansiedade é um medo do futuro. Pô, mas é claro que não, assim, é claro que a gente vê, isso é uma ansiedade talvez do roteirista, mas é claro que a gente também percebe que existe uma certa ansiedade do personagem e uma ansiedade do crítico. Diz para mim o que você experimenta quando você está sendo apertado no espaço, por exemplo, quando você está num ambiente completamente fechado e você não tem muita mobilidade nesse compartimento. Você vai experimentar essa sensação, angústia e uma aceleração. É tudo questão de definição. É claro que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando sobre um sentimento humano e isso vai permitir variações, né, nas definições. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o sentimento é comum às duas coisas. E eu prefiro tratar a ansiedade sempre como uma compressão, como se você estivesse sendo apertado em uma das categorias da tua vida, no espaço, ou no tempo, ou na sua capacidade de ação. Por exemplo, esses dias eu experimentei uma espécie dessa ansiedade quando eu tinha que fazer uma tarefa e aí eu não tinha a ferramenta necessária para fazer aquilo. Ou seja, o que estava acontecendo comigo? Eu estava sendo comprimido na minha ação. Eu não tinha a possibilidade de realizar aquele ato. Por quê? Porque me faltava a ferramenta necessária para aquilo. Então isso é um tipo de ansiedade. Então, assim, ansiedade e inquietação tem sido a marca do que as pessoas consideram, às vezes, como um bom trabalho. Lá na Marinha, às vezes eu ouço muito disso nesses comentários de corredor, né? Às vezes, principalmente no ambiente entre os oficiais, que tem um cargo gerencial e precisa ver os seus praças trabalhando e precisa montar uma boa equipe. Eu vejo muito isso acontecendo, né? As pessoas falando, fulano é muito bom, fulano é acelerado. Como se ser acelerado fosse uma virtude. Talvez para um olhar raso, o fato de ser acelerado dá a impressão de que tudo está sendo resolvido, né? É o se vira do militarismo. É mais ou menos isso, entendeu? Essa coisa de tipo assim, faça tudo muito rápido e mal feito, né? No final das contas. As pessoas dizem assim, não, faça rápido e bem feito. Mas é óbvio que não é possível a gente manter a qualidade. Existe um ponto ótimo ali, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente acelera as coisas, porque o acelerar as coisas muitas das vezes é fazer mal feito. Por quê? Porque existe a limitação humana mesmo da coisa, né? Existe um ritmo humano da vida. Eu costumo dizer para vocês, né? Alguns me pediram para eu ir colocando as lives no YouTube, e eu estou fazendo aos pouquinhos, né? Tem poucas lives lá ainda, lá, se eu não me engano, tá até o Papo Matinal 13, já está lá no YouTube. Mas eu digo para vocês, né? O YouTube dá mais manobrabilidade para a gente poder passar, interromper a live e continuar em um outro momento, né? Às vezes passar essa fase inicial ali da live que fica chato, né? Onde eu estou dando bom dia para as pessoas, estou às vezes comentando alguma coisa do final de semana. Eu entendo isso.
Mas tomem muito cuidado com essa coisa de vocês assistirem coisas em 2x, em 3x, sabe? Em 1,5. Cara, não acelerem a vida humana, sabe? Não acelerem a vida humana. A impressão que vocês têm é de que vocês estão produzindo mais. Mas nunca o ser humano teve tanto acesso à informação e ficou tão pouco inteligente. Tão pouco inteligente. A gente confunde na nossa vida a inteligência com um excesso de informação. O que faz uma pessoa inteligente não é o quanto de informação que ela tem na cabeça. Porque eu não tenho dúvida que você hoje tem uma quantidade de informação muito maior do que Aristóteles e Platão. Alguém tem dúvida disso? Você hoje com a internet, com o chat GPT, você tem uma quantidade de informação muito maior do que Aristóteles, do que Platão, do que Sócrates, do que muitos gênios da humanidade. Então não pode ser por aí, entende? Não pode ser por aí. A gente não pode pensar que a inteligência é somar informações. A inteligência é a capacidade que a gente tem de pegar essas informações e articulá-las, de olhar para elas e perceber, inteligir, ler por dentro, entender como funciona, perceber holisticamente, como se a gente estivesse vendo a realidade de cima, como se a gente pegasse emprestado por um tempo os olhos do Criador e a gente começasse a olhar para o mundo e ver assim, é assim que funciona. É subir nessa escada. Isso é o intelecto, né? É essa capacidade da gente ir fazendo esse negócio. Então, de forma alguma, trabalhar requer ansiedade e inquietação. Antes, o bom trabalho, ele requer de nós uma tranquilidade. Então, eu dizia para vocês que eu estou tendo essa oportunidade de ficar um pouco em casa. E já sabendo um pouco disso, eu tenho procurado me exercitar um pouco nessa questão, né? Às vezes chega aqui... Tem alguns móveis que eu comprei, porque eu deixei alguns móveis na casa onde eu morei, né? Que era da minha sogra lá no Rio de Janeiro. Então a gente optou por alguns móveis a gente comprar aqui. E eu até brinco com as crianças que hoje nós vamos brincar de Lego de adulto, né? E aí chega aqueles móveis, eu tinha o costume antigamente de pagar, né? Paga logo alguém para montar o móvel e já ficar pronto. Mas dessa vez eu resolvi curtir um pouco as coisas, né? Então chega um móvel, a gente respira fundo, abre aquelas peças todinhas e às vezes a gente vai ali, né? 2, 3 horas que a gente vai montando aquilo ali. E eu tenho procurado dedicar tempo nessas atividades ao invés de fazer muitas coisas, mas fazê-las com um cuidado maior, com um esmero maior. Sair um pouco do frenesi do mundo moderno, onde a gente faz muitas coisas, onde a gente está sempre no barulho, e a produtividade é sinal de produzir mais, e começar a produzir as coisas com mais cuidado. Com mais cuidado. Então, é o que eu digo para vocês, né? Cuidado sim, mas ansiedade e inquietação não, elas são inimigas do trabalho. Existe na nossa vida essa contraposição, né? Entre a gente fazer muitas coisas e a gente fazê-las com um esmero, com um certo tipo de cuidado, o que é muito diferente. Eu gosto de pegar um exemplo da natureza, que é o seguinte: quando você vê uma colmeia, quem tem a oportunidade de viver um pouco mais no campo, quando você vê uma colmeia e você vê os zangões trabalhando, né, os zangões eles fazem um barulho muito maior do que as abelhas, né? No entanto, a sua produção não é mel, a sua produção é cera. Entende? Entende a analogia que eu faço aqui para vocês? Se nós queremos produzir o fino mel do nosso trabalho, se nós queremos que o nosso trabalho ele seja efetivamente esse laboratório, essa ocasião de crescimento nas virtudes, porque isso é o trabalho, né? A gente encara às vezes o trabalho como se ele fosse uma maldição na nossa vida. Então eu quero buscar um lugar onde eu trabalho o mínimo e ganho o máximo, né?
E a gente esquece que a gente está nessa vida de passagem. E o trabalho, né, a nossa ocasião ali profissional, ela é a ocasião para a gente desenvolver as virtudes, é a ocasião para a gente crescer, é a ocasião para a gente se temperar de uma coisa muito, muito maior, né? A gente aprender alguma coisa muito maior, né? Eu gosto também de comparar esse trabalho no qual a gente está fazendo um pouquinho de cada coisa e sempre muito agitado, a como funcionam as moscas, né? As moscas, elas não causam a perturbação pelo seu tamanho, mas pela sua quantidade. Quem nunca sentou para comer em algum lugar ou para conversar em algum lugar e fica aquelas moscas te atrapalhando, né? Fica assim, tentando matar as moscas. Então percebam que assim como acontece com as moscas, assim também acontece no nosso trabalho. O nosso trabalho, ele se recheia de perturbação, não pelo tamanho e pela dificuldade da tarefa que nós temos que realizar, mas pela quantidade de pequenas tarefas anexas que a gente vai colocando nelas. Algumas por imposição, outras por má gerência nossa, outras por livre-arbítrio nosso mesmo, né? Então veja, sabe essa mania que a gente tem de fazer outra coisa ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma tarefa simples? Por exemplo, eu começo a fazer uma tarefa simples, aí eu ligo a música. Aí ao mesmo tempo que eu ligo a música, eu ligo a TV e deixo sem som. Olha quantas presenças que eu estou colocando ali. O que vai acontecer no final disso tudo? Em algum instante, eu vou ser convidado a trair minha vocação. Se naquele momento, aquela tarefa, a atividade que eu tenho que fazer é limpar minha casa, é fazer minha comida, fazer outra coisa, né, sei lá, realizar um estudo, se eu me coloco diante de muitas presenças, eu vou ser convidado em vários momentos a sair com a minha atenção dali, sair com a minha presença, em última instância, dali, para me temperar de outra coisa. Ah, Maurício, você está querendo dizer para mim que então eu não posso fazer nada junto com uma outra atividade? Não, não é isso. É claro que de vez em quando nós podemos sim pegar uma atividade mais nobre e dividir essa atividade mais nobre com uma atividade simples. Por exemplo, você vai fazer um trabalho manual, vai lavar uma louça. Qual o problema de você lavar uma louça assistindo uma palestra? Você está se colocando diante de uma atividade mais nobre, ou ouvir uma música, ou de repente conversando com um parente distante no telefone. O problema é que a gente se acostuma a ficar preenchendo cada vaziozinho do nosso dia, não com uma atividade consciente mais nobre, mas como se a gente quisesse a todo instante preencher o vazio, preencher o tédio. E isso é daninho, entendeu? Isso faz mal. Isso vai sequestrar a tua capacidade de presença nas atividades. Isso vai fazer, em última instância, você trabalhar mal. Veja que, olha só, para você que trabalha atendendo um público, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, porque por mais simples que seja a sua atividade, quando você está atendendo um público, lá você faça, sei lá, um cadastro de uma pessoa. Naquele instante, há duas coisas acontecendo. Você tem um trabalho técnico que você está fazendo, preenchendo uma ficha da pessoa, mas você tem uma relação com ela. Se você divide essa tarefa com uma música, é óbvio que você vai estar meio que negligenciando um pouco a presença humana diante de você. Você está lá ouvindo a música, fazendo um negócio, fazendo as perguntas assim: qual é o seu nome, senhora? Estado civil? Endereço? Casado? Se você estiver trabalhando, por exemplo, na área da saúde, então, é pior ainda, cara. Porque você está lidando com uma pessoa fragilizada, que está doente, está chegando ali para fazer uma espécie de anamnese, né? Você, por exemplo, um enfermeiro que faz ali a triagem. E você começa: idade, tem problemas, já fez alguma cirurgia? Cara, você está falando de coisas, cada coisa dessa daí que você está dizendo, ela tem um peso para a pessoa, né? A pessoa às vezes tem uma dificuldade de encarar aquela sua própria doença. Então perceba que a gente precisa humanizar um pouco essas relações. Então a gente precisa fazer os nossos trabalhos com mais cuidado. E aí entra uma das partes que eu quero falar com vocês, né? O trabalho da nossa vida, ele precisa sempre ser um trabalho acompanhado.
O trabalho ele não é uma maldição, mas ele, antes de tudo, um mandamento divino. O trabalho é a ocasião onde a nossa vida acontece, né? A gente veio para o mundo para trabalhar, para realizar uma função, para tensionar nossa personalidade, para chegar a algum lugar. O trabalho ele tem sempre um quê de uma ligação com a sua vocação, né? A gente ouviu muitas vezes falar na vida sobre providência, né? Que existe, por exemplo, a providência divina. O que significa providência divina? Significa que Deus, quando nos cria, Ele já coloca em nós uma finalidade. Essa atividade Deus nos permitiu emular quando Ele coloca a criação sobre o nosso domínio, né? O que nós fazemos com as coisas materiais na vida? Pode, claro, Rafael, fica muito à vontade. Eu vou só seguindo aqui, assim que houver o espaço eu respondo a tua pergunta. Tá? Por exemplo, quando nós criamos o lápis, uma coisa material, nós somos convidados a nominar o lápis e denominar denominar não, nós damos um nome, né? Nós dizemos que isso aqui é o lápis e nós definimos, ou seja, o que é definir? Finir, ou seja, dar um fim para ele, dar uma finalidade para ele. Assim também Deus nos criou, né? Definindo para onde nós devemos ir. E um caminho que Ele nos deu para isso, né? Para que nós pudéssemos chegar até o final, até a salvação, né? É uma vocação. A vocação é a tensão perfeita que a nossa vida precisa viver. Nem depressivo, sem pressão, nem compressivo, com muita pressão. É uma tensão de vida necessária onde a nossa vida acontece. Então, isso acontece aonde? No trabalho. Dos 33 anos que Cristo viveu nessa terra, 3 anos foram dedicados à vida pública, aos milagres, à morte e à paixão. Mas 30 anos foram de uma vida comum dentro de uma oficina trabalhando com José. Na sua vida dentro do lar, fazendo os trabalhos caseiros. Isso deveria fazer a gente refletir se a nossa vida também, como nós estamos encarando o nosso trabalho, né? Nosso trabalho precisa ser feito com um cuidado. Vou fazer um espaço aqui para responder a pergunta do Rafael. Ele perguntou o seguinte: e quem tem muito tempo livre no trabalho? Conheço pessoas que trabalham com intercorrências na rodovia, ficam na base aguardando um acidente para ser acionado e sair. Esse trabalho é temporário, mas isso pode prejudicar o cérebro? Por esse tempo livre, né? Olha, existem alguns trabalhos que são trabalhos de emergência. Então, por exemplo, o trabalho de um bombeiro, ele é um trabalho de emergência. Ou seja, ele fica aguardando acontecer uma espécie de um acidente, né? E naquele momento ele tem que ir lá e atuar com precisão. Veja que é o seguinte, eu gosto de usar esse termo no meio militar porque, por exemplo, o meu trabalho ele é um pouco assim. O meu trabalho ele é um pouco assim. Aí ele colocou aqui, né? Continua aqui. Por esse tempo livre e por presença de pessoas que ficam brincando nesse tempo livre. Olha, vamos lá. Esse trabalho, como é o trabalho, por exemplo, de um bombeiro, como é o trabalho de um militar, por exemplo, eu trabalho para uma guerra que ainda não aconteceu, né? Só que existe um ditado que a gente diz o seguinte, que tempo de paz é tempo de adestramento. Enquanto não acontecem as intercorrências, eu preencho esse meu outro tempo com um treino, preparando a minha vida para um futuro. Ou lidando com bastante esmero e bastante atenção com coisas periféricas que são importantes para isso. Com certeza nesse trabalho, né, apesar dele aguardar intercorrências, ele precisa fazer um relatório. Ele precisa deixar preparado um material. O material que ele trabalha com certeza precisa de manutenção. Ele tem uma equipe que precisa conversar, ele precisa também desses tempos de relaxamento, de convívio, porque sobretudo quem trabalha em equipe, você precisa ter alguns princípios de liderança. Então sempre existe uma forma de você trabalhar com gravidade. Está entendendo? Com gravidade. Ou seja, de você estar efetivamente presente ali. Presente ali, pensando na finalidade da tua função. Por mais solto que seja esse trabalho, por mais tempo livre que nesse trabalho exista,
existe uma ciência, uma forma de você aproveitar melhor esse tempo. Ah, Maurício, mas, cara, não adianta. O meu trabalho realmente, ele não tem essa tensão o tempo todo. Isso acontece também, por quê? Isso aqui eu posso falar numa outra live com vocês, quando a gente falar sobre alguns eixos narrativos da vida. O quanto que os nossos trabalhos hoje, eles ficaram pouco abrangentes. Por exemplo, a vida de um médico, ela é uma vida tensionada quase que 100% do seu tempo. Inclusive no tempo que ele está com sua família. Por quê? Porque ele tem sempre uma coisa para cuidar daquele seu paciente, né? Essas profissões mais antigas, elas são tensionadas nesse aspecto, né? Agora, as profissões mais modernas, elas são pouco abrangentes, né? Então, às vezes, realmente falta. Mas aí o que você faz? Você escolhe uma segunda atividade nobre, por exemplo, uma atividade formativa, e preenche o seu tempo vazio com essa atividade formativa. Seja formativa para o teu trabalho, seja formativa para o seu caráter naquele momento. Então, por exemplo, quantas vezes você não vê alguma pessoa, por exemplo, que trabalha na recepção de algum estabelecimento, e essa recepção, ela fica muito tempo sem receber o cliente, recebe às vezes 1 ou 2 clientes no dia, mas tem ali o recepcionista. O que você faz? Você tem 8 horas de trabalho, gasta parte do seu tempo organizando seus arquivos, estudando o que você precisa saber, preparando alguma automatização de alguma atividade, e se sobrou tempo nisso ainda, leve um livro para você se formar, desde que você saiba qual é a presença mais importante naquele momento. Ou seja, chegou um cliente, fecha o livro e esteja inteiramente para aquele cliente. Conseguiu entender? Eu respondi um pouco a pergunta com relação a isso. Vou ao próximo tópico aqui, rapidinho com vocês, né? Agora, existe uma atividade importante nessa questão, né? Se o trabalho ele é uma tarefa divina que nos foi dada, é muito importante que a gente aprenda a conservar a dependência no nosso trabalho. Ou seja, não somos nós que fazemos, é Deus quem dá a fecundidade do nosso trabalho, né? Utilize o trabalho para que você aprenda a, durante esse instante, olhar constantemente para Deus, né? Constantemente para Deus. Às vezes o trabalho ele vira um fardo, porque a gente faz ele com um espírito profundamente imanente e a gente não coloca no nosso trabalho uma sobrenaturalidade, entendeu? Um olhar sobrenatural sobre as coisas. Sobretudo para quem tem a vida da graça, né? Para quem é batizado e tem a graça habitual no seu coração, está em estado de graça, não existe atividade na sua vida que não seja sobrenatural. Cada trabalho pode ser oferecido. Eu mesmo coloquei aqui para vocês falando, né? Que da vida de Cristo, dos 33 anos, 30 anos foram numa oficina, foram numa vida familiar. Acaso Deus mandaria seu filho para viver 33 anos sobre nós, para somente 3 anos ser importante? Os outros 30 anos foram que só vamos esperar chegar o tempo? É claro que não. Existe uma atividade salvífica na atividade rotineira, na atividade de cada dia, no gesto de cada dia, no trabalho de cada dia, nas coisas mais intranscendentes que existem. No cuidado e no esmero de uma limpeza do seu lar. É aí que você cultiva o amor, por exemplo. Meus amigos, prestem atenção. Tem muita gente aqui comigo que trata problemas de casal, de relacionamento, tá? Eu falo para vocês o seguinte, cara. O problema do relacionamento de vocês, ele sempre está relacionado ao amor. Se houvesse amor entre vocês, os problemas iam embora. Mas amor não é esse sentimento, esse desejo, essa paixão, esse fervorzinho que a gente sente no coração. Isso é paixão, isso é desejo. Amor é uma coisa que se constrói com sacrifício e presença. Amor requer tempo. Não se ama nada à primeira vista. Não existe essa coisa de amor à primeira vista. O amor, ele, na substância dele, ele requer tempo. Ele requer que haja... Nesse mundo é assim que funciona, né? Você não se tempera de nada se você não deixa aquilo na presença daquilo ali por um tempo. Entendeu? Um tempo. Precisa de tempo. Então, por que essa coisa da gente mudar de presença, ela é tão complicada? Porque a gente desaprende a amar as coisas. Desaprende a amar as coisas. Como é que você ama um trabalho? Permanece naquele trabalho. Ganhe constância naquilo. Como é que você ama uma pessoa? Conviva com ela. Então eu digo para vocês o seguinte: o amor conjugal,
ele depende, sobretudo, que as coisas comecem muito antes. Então, por exemplo, o amor que você vai ter pela sua esposa, ele começa na construção dos pequenos gestos, sabe? Naquilo que você durou no tempo, sabe? Naquela ida que você foi caminhando para comprar lá aquele pão que ela gosta. Aquele tempo que você gastou tentando montar e fazer aquele vídeo que ela vai ficar feliz no dia de aniversário. Hoje a gente quer uma vida express, sabe? Tudo é para ontem, tudo é... Mas isso não dá esse peso da presença. E o amor precisa dessa presença. E assim funciona o trabalho também, entendeu? O tempo, a dedicação, a atenção que a gente dedica aos detalhes. Sabe o que acontece no final das contas? Essas pessoas acabam sendo muito mais produtivas do que as outras. Porque elas fazem o seu trabalho com mais esmero, então não tem retrabalho. Elas não se fragmentam interiormente com ansiedade, com doença, então elas duram mais tempo. Elas mantêm a sua saúde. Elas ficam mais felizes realizando seu trabalho porque têm tempo de contemplar e amar sua obra, e elas ganham um apego por aquilo que elas fazem. A minha atividade profissional, ela tem diversos problemas, né? Mas existe uma coisa assim que me chama muita atenção na Marinha, é que como a gente precisa embarcar, a gente fica muito tempo tendo que permanecer naquela presença, né? Então isso é um certo remédio contra esse modernismo, essa mudança de foco o tempo todo, tá? Então é um certo remédio para isso. E aí eu lembro quando eu era segundo tenente no porta-aviões e existia um suboficial que ele foi para a reserva, mas ele pedia pelo amor de Deus para voltar ao trabalho. Ele ia sempre ao navio para poder cuidar de um armamento que tinha lá. Por quê? Ele permaneceu tanto tempo na presença daquele armamento e a atividade dele era praticamente essa, fazer a manutenção daquele armamento, que ele ganhou um vínculo e um apego com aquilo vocacional, né? De tal forma que ele olha para aquilo ali e diz assim: ninguém vai fazer tão bem como eu faço. Então a vida dele se ligou demais àquilo, né? No Evangelho, acho, se não me engano, da semana passada, que falou sobre a apresentação do templo, existia no templo, lá quando Jesus foi apresentado, uma mulher de 86 anos, Ana, filha de Fanuel, que viveu 7 anos casada na sua juventude, não é isso que diz lá no Evangelho? E depois disso ela passou todo o seu tempo dedicado ao templo. Que amor essa mulher não deve ter dedicado a Deus, ao templo, às atividades, ao ponto de que Deus a premiou de conhecer na apresentação aquele que veio salvar o mundo. Nós devemos ter esse amor no nosso trabalho, mas jamais fazer isso sozinho. O nosso trabalho precisa ser acompanhado. Somente isso, meus amigos, pode nos livrar da cobiça excessiva, da soberba que a gente tem com os nossos trabalhos. Hoje só se fala de dinheiro, não é verdade? Talvez muitos dos que estão aqui estão esperando eu terminar isso daqui para falar qual curso que eu estou vendendo. Não estou vendendo curso nenhum. Não estou dizendo para vocês que é errado vender curso ou fazer essas coisas, mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: aonde está o nosso coração? Aonde a gente quer chegar? Quem é o amor que está no nosso centro? É muito fácil a gente começar a trocar o valor do nosso trabalho pelo valor do dinheiro. Mas o trabalho, ele tem uma tensão muito maior do que só o dinheiro. O dinheiro é importante, eu preciso sustentar minha família, a vida não vem de graça. Mas é necessário que a gente entenda que o trabalho, né, ele é exatamente o campo de batalha também. Ele é o lugar onde a luta acontece. Ele é o lugar onde a virtude se desenvolve, onde as forças acontecem na nossa vida, onde a gente adquire as forças. E o lugar, sobretudo, onde a gente aprende a amar. O lugar onde a gente aprende a permanecer nas coisas. Então, o nosso trabalho, precisamos fazê-los com cuidado, mas jamais fazer sozinho. Sem Deus, sinceramente, nada somos capazes de fazer. Mas olhando para Ele, a gente tem a capacidade de fazer tudo bem feito. Então, no teu trabalho de hoje, né, o que eu quero te propor? 2 coisas. Diminui o barulho dessas moscas, do excesso de pequenas atividades, né? Tá ansioso, meu amigo?
Está enfrentando um problema de ansiedade? Experimenta fazer isso. Começar a se dedicar a um trabalho focado. Faça ele com o máximo esmero possível. Coloque um objetivo no teu dia, no teu trabalho. Hoje eu vou atender todas as pessoas que eu receber com atenção plena e um sorriso. Hoje, ao invés dos 10 relatórios que eu vou fazer um relatório bem feito. Ah, Maurício, mas eu tenho meta de produção. Ok, faz a meta mínima, mas faz a meta mínima com produção, com cuidado, com esmero. Troque um pouco, dentro do possível, da realidade do seu trabalho. Tá? Não estou te dando uma regra geral. Às vezes tem pessoas que a natureza do próprio trabalho é produzir mais, é quantitativo. Beleza, mas faça isso com esmero, com cuidado, com atenção plena. Não divide tua atenção. Faça isso constantemente, olhando para Deus e perguntando para Ele, durante o seu dia, se agrada a Ele o trabalho que você faz. Pede a ajuda dEle. Se acostume a mandar constantemente para Deus essa conversa. Quando a gente conduz um navio, sobretudo numa navegação oceânica, não mais hoje com os equipamentos eletrônicos, né? Mas na navegação romântica, que tem a navegação astronômica, o homem precisa olhar muitas das vezes mais para o céu do que para o mar, para ele poder se orientar. Assim funciona um navio. Que a nossa vida seja assim também. Que nós possamos olhar durante o nosso trabalho do dia hoje mais para o céu do que para o mar. E quando eu falo do trabalho, não estou falando só do trabalho remunerado. Eu estou falando de você também, que é mãe, que cuida do seu filho, de você que é dona de casa, que cuida das atividades domésticas do lar e não recebe uma remuneração por isso. Feliz é de você também, porque para você é mais difícil você cair na armadilha da cobiça e transformar o seu trabalho numa produção de dinheiro. Tá feliz de você. Mas sobrenaturalize o teu olhar. Que tal você dar o banho no seu filho pequenininho hoje, pensando em como deveria ser maravilhoso ter o menino Jesus no colo e fazer como a Virgem Maria fez? Que tal você realizar aqui o teu trabalho de atendimento e você perceber que você está recebendo ali um pequeno filho de Deus que merece cuidado, que tem uma história por trás, que às vezes teve um dia difícil, e você abrir para essa pessoa um sorriso? Que tal você no seu consultório, como médico, como dentista, você receber cada uma daquelas pessoas como se você estivesse servindo a elas da mesma forma que aquela mulher lavou os pés do Cristo quando ele chegou durante aquele momento de refeição? Então esse é o convite que eu quero fazer para cada um de vocês hoje. Trabalhar bem e trabalhar acompanhado, nunca sozinho. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, um excelente dia. Peço para vocês aqui que divulguem o nosso papo matinal, compartilhem com as pessoas que precisam ouvir, né? E mandem suas perguntas na caixinha. Tem uma caixinha que está aberta lá ainda, acredito que ainda não fechou. Mande suas perguntas lá, que eu vou ter um grande prazer de responder e estar com vocês aí na parte da tarde, ajudando. Me deem um feedback da atividade e do propósito do dia de hoje, né? Trabalhar bem. Fala comigo no final do dia lá, me conta lá como é que foi seu dia, se diminuiu a tua ansiedade, se melhorou um pouco a tua vida no teu trabalho. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até amanhã no nosso papo matinal.